Vamos dar continuidade à nossa aula, da nossa disciplina de desenvolvimento gerencial e comportamento organizacional. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre as relações de trabalho, entender o contexto de evolução dessas relações. Inclusive, nas próximas aulas vamos ver um pouco sobre as novas relações de trabalho. Nós sabemos que algumas mudanças que ocorreram principalmente nesses últimos anos, a implementação de algumas tecnologias acabou mudando bastante a relação de trabalho entre colaborador e empresa, como por exemplo o próprio advento da EAD, a tecnologia mobile favoreceu o home office, a questão do freelance, dentre outras. Sobre as relações de trabalho, nós temos que entender que ela pode se dar em duas esferas, na esfera individual e na esfera coletiva. Por exemplo, quando há somente a participação de empresa e colaborador, nós falamos que foi na esfera individual. Quando há a intervenção, a participação de um sindicato, falamos que foi na esfera coletiva. Sabemos que o sindicato ele é um órgão que, a princípio, a sua missão é exatamente primar pela coletividade, mas ao mesmo tempo também é de conhecimento de grande parte das pessoas que existem sindicatos atuantes e sindicatos que não são tão atuantes. Então temos que fazer esse paralelo aí entre esses órgãos. Outra coisa que pode acontecer é de haver também a participação do Estado, que é quando há necessidade de uma intervenção do Estado. Aí nós falamos que esse diálogo social ele é tripartite, que tem aí a participação de 3 agentes. Em relação à participação do sindicato, pode ser importante porque esse órgão geralmente ele pode ser orientativo, ele pode inclusive ajudar a minimizar possíveis prejuízos, possíveis percas que um colaborador possa vir ter nessa relação de trabalho, tendo em vista que muitas vezes ele possui lá pessoas da área de direito, pessoas que têm um conhecimento mais profundo em relação à legislação trabalhista, que pode estar dando esse amparo de orientação. Isso quando o colaborador ele se sente prejudicado, quando há uma relação ali que meio que conflituosa entre empresa e colaborador. Outra coisa que temos que aprender em relação a essas relações de trabalho, gente, o gestor, ele provavelmente vai ter uma equipe de RH. Então, mesmo ele não tendo que ter um conhecimento profundo a respeito disso, é necessário que ele saiba, que ele entenda um pouco dessas relações, é preciso ele compreender um pouco dos processos. Então, você, enquanto estudante de administração, enquanto pessoa que está aí buscando um cargo, pessoa que está querendo exercer o papel de gestão de liderança, então é preciso ter essa visão realmente ampla da empresa como um todo. Voltando para as relações de trabalho, nós temos que ter consciência, temos que ter ciência, aliás, que existe uma diferença aí bem marcante entre o que é emprego e o que é trabalho, que as pessoas geralmente confundem. Então, vamos contextualizar isso. Emprego, pessoal, é quando existe um vínculo empregatício do colaborador com a empresa. Por exemplo, uma rede de supermercado contratou lá uma pessoa para ficar no caixa, para ser lá o caixa da empresa. Essa pessoa tem um contrato, ela tem uma carga horária efetiva do dia, ela passa 5 dias da semana na empresa, 40 horas por mês, gerando ali as obrigações que ela tem que fazer durante a sua rotina profissional e trazendo alguns benefícios, como plano de saúde, férias, 13º, dentre outros, os benefícios da categoria. Então nós falamos que aí é uma relação de emprego, essa pessoa tem um emprego com essa empresa. Diferente do design, que foi contratado por essa mesma empresa para fazer a identidade visual da marca, fazer peças publicitárias. Então, ele foi contratado, também existe a questão do contrato, só que não gerou esse vínculo empregatício. Lá tinha um prazo, ele tinha as obrigações dele, tinha o que ele ia receber, terminou o contrato, terminou o prazo de trabalho, então ele perde o vínculo com essa empresa. Então aí é uma relação de trabalho. Isso tem que ficar bem claro para a gente não estar confundindo o que é trabalho e o que é emprego. É importante salientar que dentro desse contexto de relação de trabalho, ela pode acontecer também entre duas empresas, entre duas pessoas físicas, entre empresa e pessoa física. Então, depende aí de qual a necessidade desse agente e de qual as habilidades, a competência de que o possível contratado para o trabalho tem a oferecer. Em relação
a história da evolução das relações de trabalho, é interessante salientar que nem sempre elas foram organizadas, nem sempre ela foi sistematizada. Pelo contrário, antes as contratações eram feitas através de um diálogo, não existia a instrumentação jurídica, não existia um amparo legal do contrato e nem existia leis voltadas para isso. Foi em 1919 que foi fundada a Organização Internacional do Trabalho e a partir daí a gente começou a ver uma sistematização melhor de como seria essa relação entre o agente empregador e o colaborador. É bem interessante salientar também que esse conceito de relações de trabalho ele surgiu na Alemanha nazista. Então, para você ver, em meio a um momento histórico onde existe uma carga negativa muito grande, é possível analisar e encontrar fatos que trouxeram contribuições positivas como essa do conceito de relações de trabalho. Voltando mais um pouquinho ainda na história sobre as relações de trabalho, é interessante frisar que ela surgiu, que o trabalho surgiu com a humanidade. Então, a partir do momento que surgiu o homem, ele já tinha suas necessidades, já procurou desenvolver atividades para estar suprindo essas necessidades, e uma delas foi trabalho, para suprir, inclusive, as necessidades fisiológicas, como a fome. Então, a partir dali, ele já começou a caçar, pescar, fazer coisas que são caracterizadas como trabalho. Mas somente a partir da Revolução Agropastoril, que foi quando o homem ele deixou de ser nômade para ser sedentário, que ele passou ali a dominar as técnicas de agricultura, de criação de animais, foi que a gente foi começando a perceber essa sistematização, de observar como era a rotina do homem já pré-histórico. E foi a partir do desenvolvimento dessas atividades que surgiu inclusive a necessidade dele pedir a ajuda, pedir a colaboração de uma outra pessoa que não era mais ali do seu núcleo familiar. Então, a partir dali já foi surgindo realmente essas relações de trabalho. Nessa época, para você se situar, já existia administração, embora a administração científica ela só vai surgir na história lá no final do século XIX, início do século XX, mas o homem pré-histórico ele já sistematizava ações, ele já fazia lá rotinas que pode-se perceber como ações inerentes à administração. Se vocês assistirem o filme A Guerra do Fogo, ele é de 1981, você percebe claramente como é lá a rotina do grupo, a divisão de trabalho, o que um fazia, o que o outro precisava fazer, o processo de domínio do fogo. Então, tudo isso envolve uma sistematização que hoje nós podemos perceber como já a administração de uma atividade. Outra coisa que é interessante salientar é a questão do salário, que é a remuneração por um trabalho realizado. Mas esse conceito, essa palavra salário, só surgiu no século XIV, lá no Império Romano, porque lá os profissionais, as pessoas eram pagas com sal. Então o sal era muito valioso na época, eles realizavam um trabalho e eram pagos com sal. A partir daí surgiu a palavra salário. Então, tudo isso, toda essa sistematização de força de trabalho, de necessidade de trazer alguém para colaborar, acabou se criando essas relações de trabalho. Hoje essas relações de trabalho elas são sistematizadas, elas são amparadas legalmente. Inclusive o direito do trabalho hoje é uma área bastante crescente e é uma área onde os profissionais são muito desafiados. Por quê? Porque diariamente pode surgir situações, pode surgir contextos que são inéditos, que são situações onde vai precisar de toda uma análise, de todo um amparo jurídico para estar se chegando a um veredito, caso seja uma situação conflituosa. Então, hoje, o trabalho ele é algo que está presente no nosso dia a dia, seja ele através de realmente um trabalho onde não tem um vínculo empregatício ou através de um emprego, quando há o vínculo do colaborador com a empresa. E é uma área onde ela não é tão simples, não é só realmente, eu só fui contratado, eu sou colaborador de uma empresa, eu quero contratar um determinado funcionário. Tem todo realmente um contexto ali para você entender, você enquanto gestor, tem todo um contexto técnico, gerencial e também humano para estar se administrando, para estar gerindo ali essa contratação a nível legal, que são os instrumentos que você tem que ter, são aquelas exigências que a sua empresa tem que cumprir, e até mesmo no nível gerencial, que é se você realmente está empregando uma pessoa, está trazendo para a sua equipe com vínculo, você fazer
dar condições para que essa pessoa se desenvolva, para realizar a sua tarefa da melhor forma possível, gerando assim bons resultados, inclusive reter esse talento, se for o caso. Que hoje é um dos grandes desafios das relações de trabalho, é uma empresa conseguir reter talentos lá dentro da sua equipe, porque as pessoas hoje muitas pessoas estão trabalhando mais por um propósito do que por um bom salário. Embora o fator financeiro seja muito importante ainda, existem pessoas que estão vendo outros contextos dentro da empresa que faz com que ela queira realmente continuar com esse vínculo ou não. Então é realmente uma questão de análise do contexto, de ver quais as melhores ações para estar se empreendendo dentro da sua equipe, para gerar essa satisfação mútua entre empresa e entre colaborador. Então, esse era o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar passando mensagem que a gente resolve, tá certo? Na apostila de vocês, pessoal, tem algumas questões espalhadas nas páginas, nos tópicos, que inclusive vocês já podem ir resolvendo, tá certo? Depois eu vou marcar um dia para vocês estar me repassando essas respostas. Muito obrigado e até mais.